aqui com o nosso noticiário do Acorda Metrópolis. Vou chamar de volta o Felipe Monteiro, porque a gente estava fazendo um resumão das pautas todas que são importantes, não só para o judiciário, né, Felipe, mas também colocando o legislativo e também o executivo. E aí eu queria falar contigo sobre recortes de novas pesquisas. Daqui para frente vai ser assim, né, Felipe? Inclusive porque essas pesquisas trazem diversos pontos importantes para as campanhas. Agora a gente vai falar de 2 recortes da Genial Quest sobre exatamente a eleição presidencial. Mas depois, no finalzinho, até vou querer te ouvir sobre um outro recorte importante que fala sobre o judiciário. Mas olha só, Flávio sobe e tem empate técnico com Lula lá no segundo turno. Flávio continua apresentando um bom desempenho em todas as pesquisas. Falou muito sobre Datafolha nos últimos dias, porque saiu no final de semana. Agora a gente fala de Genial Quest e ele continua subindo. E outro recorte que eu queria destacar é sobre a desaprovação do governo do presidente Lula, que tem ali uma desaprovação de 52% contra 43% dos que aprovam. Esse número também se modifica muito pouco, a desaprovação vai subindo e a aprovação vai diminuindo aos poucos aí, o Felipe. As pesquisas todas têm mostrado um caminho muito parecido. Tem muita gente que fala que o Flávio Bolsonaro segue jogando parado, que a situação vai ser muito mais complicada quando as campanhas começarem efetivamente. E a situação do presidente Lula também se mantém instável, mas, claro, bastante preocupante para o presidente aí, para sua reeleição. Nath, essa vai ser uma eleição do empate técnico. A eleição polarizada tem essas coisas, né? Infelizmente, a polarização, né, que não dá força para a terceira via, para quarto nome aparecer, faz com que as eleições fiquem entre um e outro, né? Entre o Lula e o Bolsonaro, entre o PT e o PL. E não vai sair disso, né? Essa pesquisa da Quest mudou pouco em relação à última pesquisa. A última pesquisa, se eu não estou enganado, né, deu 41% a cada um, né? Ou seja, o Flávio cresceu na margem de erro e o Lula caiu dentro da margem de erro. Os dois estão tecnicamente empatados. Eu concordo com quem fala que o Flávio está jogando parado, né? E nem falo que ele vai ser atacado pelo Lula, né? Eu falo que, por exemplo, o Caiado, para subir nas pesquisas, vai ter que tirar voto do Flávio Bolsonaro, não vai tirar voto do Lula, né? Então é natural que tenha embate entre o Caiado e Flávio Bolsonaro no processo eleitoral. É natural que tenha embate entre o Zema e o Flávio Bolsonaro no processo eleitoral. O Lula e o Bolsonaro com certeza vai ter, né? Então isso vai fazer com que haja, na minha opinião, um declínio, né, do Flávio Bolsonaro. Mas isso não impede que no segundo turno, na minha opinião, o resultado seja bem parecido com o que nós estamos vendo aqui e que foi o resultado final das eleições de 2022. Né? Menos de um ponto percentual separou a vitória do Lula da derrota do Jair Bolsonaro. Então, Sim. realmente vai ser uma eleição acirrada. E tem um ponto nessa pesquisa que você colocou que eu acho importante, Nath, que é a questão da rejeição do governo Lula. Né? O Lula está indo muito mal e tem grandes chances de perder as eleições porque a rejeição dele está muito alta. Tem um estudo que eu gosto muito de falar que é o estudo do Maurício Moura, né, um estatístico eleitoral, que ele pegou um levantamento de todas as reeleições que tiveram no Brasil, né? Seja para presidente, seja para governador. E ele chegou à seguinte conclusão: quando uma pessoa que pleiteia a reeleição tem mais de 50% de aprovação, ele tem uma chance de 87% de ganhar a reeleição. Se tiver abaixo de 50%, né, a chance cai para 17%. Tudo bem que tem um limbo ali, entre 40% e 50%, Sim. que é o famoso limbo, né? Não se sabe para que lado vai o eleitor, né? Então esse número de 17% para ganhar a reeleição não é tão certo, não é tão assertivo assim, né? Mas o Lula, para querer ser competitivo nesse processo eleitoral, vai ter que alterar a aprovação do seu governo. Por isso que ele está querendo aprovar a escala 6x1 e está querendo resolver o problema dos endividamentos das famílias, que é o problema real da família brasileira e da sociedade. Nath. Felipe, entrou mais um elemento ontem, ou que começa a flertar, porque essa é a janela ali das novas possibilidades.